Olá, querido irmão, amada irmã. Sábado, dia 18 de abril de 2020. Estamos no último dia da chamada oitava da Páscoa. Durante esta semana, vivemos a alegria de experimentar as alegrias pascais, mesmo em tempos tão desafiadores e conturbados. E acredito eu que aqui esteja exatamente para nós um verdadeiro amadurecimento da fé. Por isso a você, meu irmão perseverante, minha irmã fiel à palavra do Senhor, que não obstante as dificuldades, permanecem firmes diante dessa certeza de que o Senhor caminha conosco. O texto bíblico de hoje está em Marcos, capítulo 16, versículos do 9 ao 15. Marcos, capítulo 16, versículos do 9 ao 15. É muito particular essa narrativa de Marcos, porque aqui ele traz alguns elementos que se distinguem do Evangelho de João e, inclusive, de Mateus e Lucas, porém fazendo um diálogo com esses dois últimos. A síntese: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho. O trecho pertence ao final acrescentado, ainda na época apostólica, como conclusão ao Evangelho de Marcos. Os versículos 9 e 10 que nós vamos rezar são um resumo de João, capítulo 20, versículos 1 e do 11 ao 18. Jesus ressuscitado manifestou-se a Madalena, que o notifica aos discípulos. É interessante observarmos que nessa narrativa nós vamos encontrar os próprios apóstolos que estão tanto desanimados e que não acreditam nela, não acreditam nessas narrativas. É interessante observar isso. Os versículos 12 a 13 desse Evangelho de Marcos retomam, de certa forma, a aparição aos discípulos de Emaús sob a forma de peregrino, que é narrada por Lucas. Mas tem um pormenor que é assinalado, alheio ao ponto de vista teológico de fazer ressaltar um tema que é muito precioso a Marcos. Nem mesmo os 11 acreditaram naquilo que estava sendo proclamado por Madalena. Isso é importante para o que a gente vai rezar. Vem então a aparição direta de Jesus, para afastar dos 11 a dureza do coração, que o próprio evangelista já tinha narrado durante a vida pública de Jesus, lá no capítulo 6 e 8. E aqui é de novo explorado por Jesus. Tão longe estavam de perceber que o Messias devia chegar à glória através da cruz, que nem sequer acreditaram nas testemunhas que o tinham visto ressuscitado. Esses pontos são importantes, portanto, vamos lá rezar conosco essa narrativa de hoje. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza do coração, porque não tinham acreditado naquele que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Aqui se encerra essa narrativa de hoje e praticamente todo o Evangelho de Marcos. Assim, queridos, interessante, vamos observar alguns detalhes dessa narrativa de hoje. Todos os evangelistas fazem notar a incredulidade dos 11. Todos os evangelistas fazem explicitar, notar a incredulidade dos 11. Marcos, porém, dá um destaque particular para essa incredulidade. Faz parte da argumentação apologética, ou seja, de defender que mesmo elementos da fé
esses podem ser compreendidos num diálogo com a própria razão. E aí é interessante, prova que a ideia da ressurreição não é um produto da imaginação ingênua de homens simplórios, ou seja, a ressurreição não é um produto de uma imaginação ingênua, mas no relato de Marcos está presente ainda o tema eclesiológico. Não às mulheres, nem aos discípulos que têm grande fé, mas aos apóstolos incrédulos, é que Cristo confia a responsabilidade da missão. Olha que coisa interessante. Mesmo as mulheres vendo e acreditando, mesmo os discípulos tendo encontrado e testemunhado, será aos apóstolos, mesmo sendo aos apóstolos incrédulos, é que Jesus confia a missão da igreja. Ora, e isso quando a gente percebe então algo muito bonito, constituindo esses discípulos pontos de referência da fé em vista do juízo, em vista da missão da igreja, em vista daquilo que será o nosso grande final. Assim, queridos, todo membro da igreja é responsável pela própria fé e pela própria existência batismal. Todos nós somos responsáveis pela fé e pela própria existência batismal. Entretanto, para que esta participe realmente do mistério da Páscoa do Senhor, deve referir-se existencialmente a Ele, através da mediação da função apostólica, mesmo exercida por incrédulos. Ora, essa palavra de hoje aqui, ela traz para nós alguns elementos muito atuais e muito importantes. A fé e a vivência batismal é algo particular, sim. Porém, quem oferece a verdadeira fé, quem se manifesta é o Senhor, é sempre Ele o dono da graça, da fé e do desejo de que nós participemos da sua experiência de ressuscitado. Porém, é a igreja aqui representada pelos apóstolos e hoje pelos seus sucessores, no caso, o Papa e os bispos, por meio deles é que a igreja continua a testemunhar a fé no ressuscitado. E é importante para nós, porque em tempos em que às vezes até autoridades políticas tentam interferir no desígnio da vivência eclesial, não são estes que determinam o que cada cristão, o que cada católico deve viver. Quem nos orienta são os representantes oficiais do ressuscitado, os apóstolos, hoje representados na igreja pelo Papa e pelos seus bispos, que são os sucessores diretos. Portanto, aqui está para nós 3 questões fundamentais: a fé, a graça, o desejo de se manifestar é sempre do Senhor, é Ele que toma a decisão. A experiência é nossa, de aceitar ou não. Porém, quem nos orienta em nome desse ressuscitado é a igreja. Portanto, não percamos a unidade por qualquer coisa, porque o Senhor enviou a sua igreja a batizar em seu nome, em nome do Pai e em nome do Espírito. Que o Senhor nos dê uma fé firme e amadurecida. Paz e bem para você.